Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Amanda e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto que mexe muito comigo e que hoje eu já aprendi a lidar melhor com isso, mas que antes era um grande problema e que eu preciso estar sempre atenta para que isso não se torne um problema novamente. E como essa semana uma lanterninha acendeu aqui na minha cabeça em relação a isso, sobre a minha vida mesmo, eu resolvi vir aqui falar com vocês, que é essa nossa ânsia por querer sempre mais. E eu não tô falando querer sempre mais no sentido de querer crescer na vida, de ter ambição pelas coisas, né, de perseguir os nossos sonhos. Eu tô falando de querer sempre mais bens materiais, coisas que o dinheiro compra, sabe? Então é sobre isso que eu quero falar com vocês no vídeo de hoje, como eu escolho lidar com esse sentimento, porque ele é um sentimento natural e eu acho que a maioria dos seres humanos tem esse sentimento presente dentro deles. Mas a gente não fala muito sobre isso, né? Porque isso é visto um pouco com maus olhos. Você não querer ter mais coisas é visto com maus olhos, e você falar que você quer ter mais coisas também é visto com maus olhos. Então é um assunto um pouco mais delicado e eu acho que as pessoas preferem não falar sobre isso. Mas antes da gente começar a falar mais sobre esse assunto, eu quero pedir para você já deixar o seu like se você gosta desse tipo de conteúdo. Não esquece de se inscrever aqui no canal, se você ainda não for inscrito, e de me seguir lá no Instagram. Aproveita também e me segue lá pelo TikTok, eu tô postando toda a minha rotina de noiva e os preparativos do meu casamento por lá. Então, se você também tá noiva ou noivo, ou se você só gosta desse tipo de conteúdo, pode ser que você goste do que eu tô postando por lá também. Mas vamos deixar de conversa e vamos logo para o assunto do vídeo. Bom, você já sentiu, né? Você já teve aquele sentimento de que você nunca estava satisfeito com as coisas que você tinha? Que você comprava uma coisa e passava algum tempo, pouco tempo, você já estava querendo outra coisa, porque aquela coisa já não tinha a mesma graça de antes, já não tinha mais a mesma importância de antes. Aquilo não estava te fazendo mais falta, então você não ficava pensando constantemente sobre aquele objeto, sobre aquele produto que você comprou. E aí você passava a almejar, a desejar ali um outro produto de consumo, né? E isso acontece em vários níveis da nossa vida. Então isso pode acontecer desde roupa, sapato e acessório, que enfim, você queria muito um tênis branco, e aí você comprou esse tênis branco e agora que você tem ele, ele já não tem mais tanta graça, não tem mais tanta importância, e aí você passa a almejar uma bolsa, e aí você compra essa bolsa e o mesmo acontece com ela, e você passa a almejar uma calça, e aí você fica naquele ciclo sem fim de querer as coisas que muitas vezes você não precisa ou que você não pode comprar, mas aí você vai comprando e fica feliz por um tempo, aquela felicidade passa e aí você vai querer outra coisa na sequência, como pode acontecer em níveis maiores também, como por exemplo, você queria muito ter um carro e uma casa e aí você comprou um carro de 60 mil reais e passou ali 1, 2 anos, aquele carro já não te faz feliz, você não está mais contente com aquele carro e aí você passa a desejar um carro de 100 mil reais. Ou então a sua casa, você comprou uma casa de um tamanho X num bairro Y, e aí aquilo ali já não te faz mais tão feliz e você passa a desejar uma casa maior, num bairro melhor, e fica o tempo todo ali nessa insatisfação de ter alguma coisa que você desejava e aquela coisa passar a não ser mais o suficiente e você querer mais, o tempo todo querendo mais. Você já se sentiu dessa forma? Me conta aqui nos comentários. Eu lembro desse ser um sentimento muito presente em mim quando eu era uma pessoa muito consumista, porque o hábito de consumir, acho que acelerava esse sentimento dentro de mim, então isso acontecia assim, numa velocidade super rápida, eu tava ali comprando coisas e já desejando outras coisas, e quando aquela coisa que eu comprava chegava em casa, já passava a não ter mais tanta graça, e aí eu já queria comprar outra coisa, e eu ficava nesse ciclo sem fim, mas eu me vi numa situação muito ruim essa semana, em que eu estava insatisfeita com algumas coisas na minha vida que não fazem o menor sentido. E aí eu comecei a tentar entender, porque eu gosto muito, gente, quando eu sinto alguma coisa, a gente precisa entender que viver endividado, ser uma pessoa consumista, está 100% ligado com o nosso emocional, com o que a gente sente, com os nossos sentimentos. Então, é muito importante que a gente sempre avalie a forma como a gente se sente quando alguma coisa mexe com a gente negativamente, quando alguma coisa deixa a gente mais triste ou mais pensativo. E eu gosto muito de colocar os meus sentimentos no papel e de fato estudar e ir atrás do porquê que eu tô me sentindo dessa maneira, né? E aí, essa semana, eu tô prestes a fazer uma reforma no meu apartamento, então eu vou fazer alguns ajustes de algumas coisas que não funcionam muito bem aqui em casa. Na verdade, eu dizer que eu tô prestes a fazer isso é uma mentira, ainda falta um tempo para que eu comece a fazer isso, mas eu já comecei a pensar
sobre esse assunto. Já comecei a fazer o projeto, a imaginar as coisas que eu quero mudar aqui no meu apartamento. E aí, gente, eu me peguei querendo fazer mudanças muito grandes aqui em casa por conta de uma insatisfação social, vamos dizer assim. É uma insatisfação de ver outras casas, de ver coisas no Pinterest, de ver na internet e acabar achando que a minha casa não é boa mais, entende? E aí eu quis ir a fundo e pesquisar o porquê que eu tava me sentindo assim, porque lá no fundo da minha consciência eu sei que esse era um sentimento completamente errado, que eu não deveria, racionalmente falando, eu não deveria estar me sentindo dessa forma, entende? Então eu fui a fundo para pesquisar o porquê que eu estava me sentindo dessa forma e eu encontrei aí 5 coisas que podem fazer sentido para a maioria das pessoas que se sentem como eu me senti e que para mim fizeram todo sentido, então eu vou compartilhar essas 5 coisas com vocês. A primeira delas é que a gente vive na sociedade do consumo, né? A sociedade, ela é consumista, então as pessoas estão o tempo todo comprando e sendo expostas a novidades, e isso eu falo bastante aqui no canal, né? Então a gente está o tempo todo vendo coisas legais, vendo coisas novas, vendo coisas diferentes, e isso desperta na gente o desejo de ter essas coisas também. E comigo não foi diferente em relação à casa. As adaptações que eu preciso fazer aqui na minha casa são por um objetivo específico e porque algumas coisas de fato me atrapalham no dia a dia, são detalhes. Mas aí existem outras coisas que eu acabei vendo na internet, principalmente, e no Pinterest, que é uma fonte sem fim de inspiração, né? De coisas que eu não estava insatisfeita na minha casa antes, e porque eu vi aquilo ali no Pinterest ou no Instagram, eu acabei ficando insatisfeita. Vocês veem o tamanho da loucura? Então, vou dar um exemplo muito bobo para vocês, tá? Até então, eu estava super satisfeita com os metais do meu banheiro sendo no Rose Gold. Eu estava super feliz com isso. E aí, eu comecei a ver na internet inspirações com metais dourados e metais pretos e passei a desejar muito isso. Eu não tô falando para vocês que eu não vou trocar os metais dos meus banheiros. Pode ser que eu troque sim. Mas vocês conseguem entender o tamanho do problema que é a gente ficar buscando por inspirações ou por coisas na internet que a gente não estava precisando? A gente vai acabar despertando a vontade, gente, vai acabar dando aquele estalo na nossa cabeça de querer e desejar aquilo, e talvez aquilo se torne um objetivo pra gente. Então, assim, eu tô dando um exemplo da minha vida, da minha realidade, mas eu tenho certeza que você consegue aplicar isso na sua vida. Quantas vezes você não viu ali, sei lá, passando um look do dia ali no Instagram de alguma pessoa que você segue, e aí aquela pessoa tava, vou dar um exemplo, tá? Com um calçado diferente, um calçado que você não tem, uma bota branca, um exemplo. E aí você viu aquilo e você achou o look da pessoa muito bonito e você passou a pesquisar uma bota branca como se você precisasse para ontem de uma bota branca no seu armário, porque sem essa bota branca você não vai conseguir mais montar look interessante nenhum. Já aconteceu isso com você? De você ver alguma coisa e passar a pesquisar aquilo como se aquilo fosse de fato necessário, quando na verdade até o momento em que você olhou para aquilo, daquele momento antes você não precisava daquela bota. Daquele momento para frente aquela bota passa a ser um objetivo. Você já se sentiu dessa forma? A outra razão, né, pela qual eu acredito que eu tenha me sentido dessa forma essa semana é por conta da recompensa imediata. E aí eu nem posso falar das questões da minha casa, e eu posso falar para vocês de outras questões, né? De outras situações que eu já passei, que a gente fica muito feliz quando a gente recebe ou quando a gente faz uma compra nova, né? Então você recebe algo na sua casa ou você foi até o shopping comprar alguma coisa, a gente libera dopamina quase que de imediatamente, né? Que é o hormônio ali da felicidade. Então, se você tá liberando dopamina, você tá feliz, e fazer compras libera dopamina. Então, além de psicológico, é fisiológico, né? Algo que acontece de fato quimicamente dentro do nosso organismo e transforma aí os nossos sentimentos. Mas aí não seria um pouco burrice da nossa parte não admitir isso pra gente? Porque você sabe exatamente o que vai acontecer se você fizer uma compra de algo que você não precisa porque você se sentiu insatisfeito, né? Então, você se sentiu insatisfeito com algo que você já tinha, e aí você foi lá e comprou outra coisa para você se sentir feliz de novo, e aí aquela coisa perdeu a graça, e você compra outra e fica nesse ciclo sem fim,
é nessa que muitas pessoas acabam se endividando. Mas não chega a ser burrice da nossa parte se a gente sabe exatamente o que vai acontecer com o nosso cérebro, a gente ficar alimentando o nosso cérebro com mais desse sentimento, com mais dessa dopamina barata, né? Barata não porque custa cara, né? Barata seria a dopamina de ficar nas redes sociais muitas horas. Mas aí você ficar alimentando o seu cérebro com essa dopamina proveniente das compras e dessa sua insatisfação eterna, você percebe que nunca vai parar, né? Se você continuar fazendo essas compras porque você viu alguma coisa que você não estava precisando e aí passou a ficar insatisfeito com a sua própria vida e você compra e, enfim, vira uma bola de neve sem fim. Quando você vai ver, você está com a casa entulhada de coisa que você não precisa, com a sua conta negativa, com o seu cartão de crédito abarrotado de parcelinhas que... Gente, desde que eu e o Rafael deixamos de parcelar as coisas no cartão de crédito, vocês não fazem ideia do quanto a nossa vida melhorou, financeiramente falando, tá? Mas enfim, quando você vai ver, sua vida financeira tá bagunçada e tudo por conta dessa dopamina que você sabe, conscientemente você sabe que vai ser liberada no seu cérebro caso você fique fazendo comprinhas, mas você continua fazendo. Já passou por essa situação também? Uma outra razão que faz a gente se sentir aí o tempo todo insatisfeito com as coisas que nós já possuímos são as expectativas culturais. A gente pode não perceber isso diretamente e às vezes até falar, não, é loucura, a Amanda tá falando isso, mas não faz sentido. Mas é verdade, gente. Lá no nosso subconsciente, essas expectativas culturais estão sendo trabalhadas. E quais são essas expectativas? Em algumas culturas, e aqui no Brasil também, bastante até, ter muitas posses, ter muitas coisas, né? Então, ter uma casa muito grande, ter um carro muito caro, ter mais de uma casa, ter roupas caras, ter muitos sapatos, muitas coisas, é um sinônimo de sucesso. Então, assim, se eu sou uma pessoa bem-sucedida, com certeza eu vou ter muitas coisas, porque as pessoas bem-sucedidas têm muitas coisas. E aí a gente vai ali na nossa cabeça adaptando isso para a nossa realidade. Então, é claro, você não vai ser que nem a Virgínia, que vai ter ali uma mansão, um monte de carro, um monte de empregados, vai ter um avião, não é isso que eu tô falando. Mas você vai tentar trazer isso, né, essa imagem de sucesso que você tem na cabeça para a sua realidade. Então é aí que você começa a ficar insatisfeito com as coisas que você tem e querer sempre mais. Então eu tenho 10 pares de sapato, mas eu quero ter 20. Eu tenho 20 blusinhas, mas eu quero ter 30. Eu tenho 5 bases para passar em um rosto só, mas eu quero mais uma base. Por quê? Porque quanto mais eu tenho, mais dentro dessa expectativa cultural de sucesso eu me encaixo, entende? Então é bem complicado isso, porque se a gente for parar para pensar, obviamente, quem tem muito dinheiro vai ter muitas coisas, certo? E quem tem muito dinheiro, provavelmente é uma pessoa que teve sucesso ali no trabalho, teve sucesso financeiro. Mas isso é possível trazer isso para nossa realidade? É possível trazer isso para sua vida? Então quer dizer que você só vai se sentir uma pessoa bem-sucedida quando você tiver muitas posses materiais? Será que na verdade você não vai estar se enganando que em vez de ser uma pessoa bem-sucedida com muitas posses materiais, você na verdade não se tornou uma pessoa endividada com muitas posses materiais? Então é algo que a gente tem que pensar e é algo que eu me policio o tempo todo, porque como eu falo para vocês, gente, hoje eu não sou mais consumista. Eu posso falar assim de boca cheia que eu não carrego mais essa característica na minha personalidade de ser uma pessoa consumista. Mas não é fácil para mim me manter dessa forma. Tá? É complicado para mim. Às vezes eu tenho gatilhos ali que me levam a querer voltar a consumir da maneira que eu consumia. Então não é uma chave que eu virei e que não desvira nunca mais. Então eu preciso estar o tempo todo atenta. E se tem uma coisa que eu não quero mais ser na minha vida, porque eu já fui essa pessoa, é a pessoa endividada com muitas posses. Então é aquela pessoa que está o tempo todo ostentando uma vida que na verdade ela não poderia ter. Né? É aquela pessoa que se perde o emprego hoje, a rescisão dela vai toda para pagar dívida e ela fica sem R$ 1 nem para ir ao mercado, sabe? E às vezes nem paga todas as dívidas que tem, porque a pessoa ela tem coragem de comprar um tênis e parcelar ele em 8, 10 vezes no cartão de crédito, né? Então é isso.
essas expectativas culturais de que uma pessoa de sucesso tem muitas posses não deixa de ser verdade, né? Então a pessoa teve sucesso financeiro, ela vai ter muitas posses, mas quando a gente traz isso para nossa realidade, aí a coisa muda um pouco, porque a gente acaba tendo muitas posses e pouco dinheiro e muitas vezes uma dívida. E aí, é claro, né, vem aí o próximo aspecto de tudo isso, que é a busca por status, né? A busca por se sentir incluído, a busca por sentir que faz parte de alguma coisa. E eu vou dizer para vocês, eu não digo do status, mas do me sentir incluída me pega muito, no sentido de que muitas vezes eu acabo abrindo mão de fazer certas coisas porque realmente eu não acho que funcione para minha realidade e que eu acho que não caminham junto com os meus objetivos, tá? E essas coisas, por que eu deixo de fazer? Porque elas envolvem um dinheiro que eu não estou disposta a gastar no momento. Então, isso mexe comigo e eu acho que mexe com muitas pessoas, essa sensação de pertencimento. Então, assim, se a maioria dos seus amigos viajam no final do ano e você não viaja, talvez isso te cause um sentimento ruim. Se a maioria dos seus amigos tem um carro bonito e etc, e você não tem um carro ou tem um carro mais feinho, talvez isso te deixe um pouco chateado. Se todos os seus amigos moram em casas maravilhosas e você mora numa casa mais simples, talvez isso te deixe um pouco chateado. Às vezes a gente escolhe não falar sobre isso, ou então se colocar como superior, né, e dizer assim, eu tô nem aí pro que o outro tem. O que importa é o que eu tenho, é o que eu sou. Mas isso, no fundo, não é uma verdade. A gente sente vontade de fazer parte de grupos, né? De sentir que a gente pertence a um certo grupo. E quando a nossa roda de convivência, né? Os nossos amigos e os nossos familiares vivem uma realidade diferente da nossa, isso acaba pegando um pouco pra gente. E aí essa busca, né, incessante por sempre se encaixar acaba deixando a gente mais chateado ainda. E isso eu falo para vocês, assim, com muita propriedade de causa, tá? Porque eu já passei pela fase de eu não vou fazer o que todo mundo tá fazendo, porque eu não tenho dinheiro para isso, ou porque se eu gastar o dinheiro com isso, eu vou acabar adiando os meus sonhos. Mas ao mesmo tempo que eu fazia isso, eu ficava bem para baixo, do tipo, nossa senhora, sabe aquela choramingação? Eu ficava, ai meu Deus, só eu que não posso, só eu que não tenho, só eu que não consigo, só comigo, todo mundo faz. A verdade é que também eu não sei da realidade de todo mundo. Muitas vezes as pessoas estão fazendo e estão ali, né, passando, enfim, né, não estão pagando suas contas todas como deveriam, mas a verdade é que eu me sentia muito assim. E aí hoje, né, como é que eu faço para que esse sentimento não me pegue tanto? Porque às vezes me pega ainda. Primeiro que isso é de mim, eu não busco por status, né? Então, quem me segue aqui há mais tempo, sabe que, por exemplo, eu nunca tive um perfume de marca, né? Eu tive, de marca não, um perfume importado. Na verdade, eu tive um perfume importado uma vez só na minha vida. Eu tenho 30 anos, eu tive uma vez só e coloquei pra mim que esse era o meu perfume preferido da vida, porque de fato ele era o mais cheiroso. Mas assim, gente, eu nunca tive um problema em não usar perfume importado, por exemplo. Eu não tenho nenhuma bolsa de marca. E não dá para dizer assim, ah, Amanda não tem nenhuma bolsa de marca, porque ela não teria condições de comprar. Se eu quisesse muito, eu teria condições de comprar. Não tô falando aquelas bolsas de 30 mil reais, né? Mas eu teria condição de comprar uma bolsa de marca, uma bolsa de luxo. Mas eu não tenho vontade de comprar, não tenho vontade de investir o meu dinheiro nisso. Outro exemplo carro, né? Eu já tive condições de comprar carros melhores do que os que eu já tive, mas eu também preferi não investir o meu dinheiro dessa maneira. Então, assim, eu não sou uma pessoa que busca por status de forma alguma. Eu gosto de viver a minha realidade, para mim tá tudo bem isso. Mas já me pegou muito, por exemplo, os meus amigos quererem ir a um lugar que eu não pudesse ir. A minha mãe já me chamou para ir em shows, por exemplo, e eu não podia ir, porque, gente, eu estava guardando dinheiro para um outro objetivo, então eu de fato não podia ir, só que aquilo já me pegou muito, assim, já de me deixar magoada. Hoje em dia já não me deixa mais, e como eu faço para lidar com isso, gente? Quando você tem uma meta muito bem estabelecida sobre o que você quer e o porquê que você quer, eventualmente você vai se chatear por não poder ter ou fazer as coisas, mas isso se torna muito mais fácil de lidar.
tá? Então, assim, por exemplo, esse ano eu disse muitos nãos em prol do meu casamento e da minha lua de mel. São dois investimentos altos que eu tô fazendo esse ano, então eu tenho um porquê estar guardando esse dinheiro, eu tenho um porquê abrir mão dessas outras coisas. É fácil? Não é fácil. Às vezes eu fico frustrada, às vezes eu fico frustrada, mas logo passa, por quê? Porque eu tenho um objetivo maior para o meu dinheiro. Então, a minha dica, o meu conselho é que você tenha sempre um objetivo muito bem determinado. E que seu objetivo, é claro, o objetivo das pessoas é diferente, mas eu acho que você só consegue se manter fiel a esse objetivo se ele de fato tiver importância para você. Então, assim, eu vou guardar dinheiro o ano inteiro para comprar, sei lá, um Apple Watch. Eu não sei se isso é motivo suficiente para uma pessoa passar um ano inteiro de restrições na vida e se manter firme, entende? Então acho que tem que ser um motivo que realmente importa. Então assim, eu vou reformar a minha casa porque a minha casa do jeito que tá não está confortável. Não tô feliz com a casa nessa situação. Então eu não vou gastar dinheiro para reformar a minha casa. Ou então, o meu carro já tá muito velhinho, eu não gosto mais de andar com esse carro, não me sinto segura andando com esse carro, a minha família precisa de um carro melhor. Então vou guardar dinheiro para esse objetivo. Então acho que precisa ser um objetivo um pouco mais importante para que você consiga se manter. E quando você tem esse objetivo muito bem traçado, aí esse sentimento aí de buscar sempre pertencer a um grupo ou para quem busca um status, eu acho que esse sentimento acaba melhorando, diminuindo essa sensação ruim que a gente tem. E por último, gente, que foi assim o que eu achei de mais interessante na minha pesquisa, que foi o fenômeno da adaptação hedônica. Vocês já ouviram falar sobre isso? Por que a gente está o tempo todo buscando por mais? Por que a gente quer sempre mais? Então, eu quero uma casa maior, eu quero um carro melhor, eu quero uma bolsa mais cara, eu quero viajar mais vezes, você quer sempre mais. Então, você comprou ali a sua primeira peça de ouro, né? Então, tem um anel de ouro, agora eu tenho que ter mais anéis de ouro. Sempre tem alguma coisa a mais que a gente está querendo. A gente nunca está satisfeito com aquilo que a gente tem. A gente quer sempre mais. E isso, gente, é um fenômeno psicológico chamado adaptação hedônica. Eu achei sensacional, porque quando eu consigo entender o que está acontecendo dentro da minha cabeça, fica muito mais fácil para mim resistir às tentações, para eu não ficar chateada com certas situações, entende? Então, quando eu descobri isso, eu achei maravilhoso. E a adaptação hedônica é nada mais, nada menos do que a nossa capacidade de se adaptar às coisas muito boas ou muito ruins que acontecem na nossa vida de forma rápida. Então, vou dar um exemplo para você. Você estava ali há muito tempo querendo uma promoção no seu emprego, você estava querendo ser promovido e ganhar um aumento de salário. E você se esforça muito para aquilo e aí você ganha esse aumento de salário, você ganha essa promoção. E você fica muito feliz por pouco tempo, né? Então você fica feliz demais ali por um mês, 2 meses no máximo, e aí aquela sensação de alegria maravilhosa que você estava sentindo, ela vai embora. E aí você volta a buscar por outra coisa. Então, tudo bem, então eu ganhava 2.000, agora eu ganho 3.500, mas e aí, eu quero ganhar 5. E aí você fica nessa busca incessante por felicidade, entende? Então é bizarro, né? Porque é muito importante que exista esse fenômeno, porque a gente precisa se adaptar. Eu acho que é daí que vem aquele ditado, né? Tudo passa, porque de fato tudo passa. Não é nem a alegria nem a tristeza vai durar para sempre, elas vão passar. Só que a questão é que a alegria passa rápido demais, né? Então, assim, se você estava querendo ser promovido, você provavelmente se preparou para ser promovido por muito tempo. E aí, para essa felicidade da promoção durar ali um mês, é pouquíssimo tempo de felicidade para o tempo que você se dedicou, né? Isso acontece para quase tudo na vida. Então, assim, é óbvio, vou dar um exemplo para vocês. Eu sou muito, muito, muito feliz com a casa que eu tenho hoje. Mas eu digo para vocês que eu era muito mais feliz, que a sensação, a euforia de ter a minha primeira casa foi muito maior logo no início, né? Ali nos primeiros 6 meses que eu morava aqui, eu olhava para tudo com um olhar de mais encantamento, de mais felicidade do que eu olho hoje. Hoje as coisas se tornaram um pouco mais comuns para mim, né? Então, quando eu olho pela minha varanda, eu já estou habituada com a vista que eu tenho. Então, para mim já se tornou algo mais comum. Não estou dizendo que não me traz felicidade, mas vocês entendem a diferença? E isso acontece para tudo, gente. Então, se você estava querendo renovar o seu guarda-roupa e aí você fez isso,
provavelmente essa alegria vai durar ali um mês, e aí vai passar, e aí você vai querer outra coisa. Então é legal a gente saber de onde vem isso, para que a gente consiga ser mais inteligente do que os nossos sentimentos, né? Do que as nossas emoções, não se deixar levar tanto pelas emoções, né? E aí uma coisa que eu e o Rafa a gente gosta muito de fazer, que pra gente funciona bastante para lidar com isso, mas a gente nem sabia que existia um nome para isso, adaptação hedônica, né? Eu descobri pesquisando para gravar esse vídeo, mas a gente já fazia. É o tempo todo falar sobre as nossas conquistas, sobre as coisas que nós temos, que nos fazem feliz e sobre o quanto a gente batalhou por cada coisa. E eu acho que isso é exercitar a gratidão, né? Então, quanto mais a gente exercita a gratidão, a gente não permite que esse sentimento de querer sempre mais fique tão aflorado ali na gente e que traga emoções ruins em relação a isso. Porque é como eu falei, não há nenhum problema em você querer mais, mesmo que esse a mais que você queira sejam coisas materiais, desde que você faça as coisas no tempo certo e que você não permita que o não ter esse a mais que você quer te deixe triste, te deixe para baixo. Então, me conta aqui nos comentários o que vocês acham sobre tudo isso. Se vocês têm com muita frequência, com pouca frequência, se vocês nunca se sentem assim, né, com esse desejo de ter mais coisas, de ser mais, de conquistar mais, né? Me conta aqui nos comentários como que é lidar com tudo isso para vocês. Eu venho sempre dividir aqui com vocês sobre a minha vida. Eu acho que o meu canal, ele acaba sendo muito sobre as situações que eu passo no meu dia a dia, né? Sobre o que eu enfrento na minha vida. Então, não teria como eu vir aqui falar com vocês sem trazer exemplos do meu dia a dia. Então, é isso que eu compartilhei com vocês. Às vezes eu me sinto um pouco sufocada por querer sempre mais, sabe? Então, eu busco sempre maneiras de lidar com esse sentimento e de driblar essas emoções. Me conta aqui nos comentários como você se sente sobre isso. Se você tiver algum conselho carinhoso para deixar, eu também vou amar ouvir. Então foi isso para o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo. Tchau!